Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio, produzidos pela Rádio USP de Ribeirão Preto, com trabalhos técnicos do Gabriel Soares, participação da Natália Stephanie Silva, da Suiane Azenha, coordenação José Marcelino e minha Marcelo Pereira. Hoje temos o prazer de conversar com o engenheiro ambiental Gabriel Estevão Domingos a respeito da precificação de carbono como uma ferramenta para o combate às mudanças climáticas, portanto um tema muito atual e de extrema importância. Gabriel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar dessa entrevista. E para que a gente possa iniciar os trabalhos, gostaria que você, por gentileza, contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Bom, eu que agradeço o convite, espero contribuir de alguma forma aí. Cumprimento a todos aí da Rádio USP. A minha trajetória profissional até tem muito a ver com essa temática que nós vamos debater agora, né? Eu cresci em Cubatão, foi o primeiro polo industrial de Cubatão, a primeira cidade a se industrializar, e por conta disso pagou esse preço, né? Foi a primeira refinaria do país, primeira siderurgia, e nos eventos da Rio+20, Eco 92, ela, pela ONU, recebeu o selo Cidade Símbolo Mundial de Recuperação Ambiental, ou seja, uma iniciativa entre poder público, as indústrias e sociedade civil para mostrar esse outro lado de trabalho, né? Eu comecei na academia estudando engenharia ambiental e aqui em Cubatão tem um centro de pesquisa da Poliquímica, que é justamente para voltado a essas questões ambientais. Então, eu participava muito dessas plataformas de Open Innovation, né? Ou seja, esses desafios que empresas traziam relacionado à problemática de resíduos, grandes empresas já estabelecidas, e convidavam pesquisadores, estudantes, profissionais da área a estarem solucionando esses problemas. E aí comecei nesse universo, mesmo com um caráter de aprendizado, sem muitas pretensões, consegui me destacar, ganhar alguns prêmios, hoje já se somam aí quase 30 prêmios, e aí chegou uma hora que eu tive, mesmo não formado, que montar uma empresa, né? Comecei a emitir nota da consultoria, e aí eu fundei uma startup em Cubatão, que na época se chamava GED, Inovação, Engenharia e Tecnologia. E isso eu estou falando meados de 2011, né? Nós estamos aí há quase 10 anos fazendo isso. E comecei a fazer esses projetos, como eu disse, várias reportagens, e teve uma certa relevância, uma notoriedade sempre com o tema de valorização de resíduos, ou seja, criar tecnologias para que os resíduos voltem para a cadeia produtiva através de alguma produto, alguma forma, de forma a promover a economia circular. E aí, há pouco mais de cerca de 5 anos atrás, uma multinacional brasileira, que é líder no segmento, ela acabou adquirindo essa minha startup, né? Ela comprou, e eu assumi a parte de diretoria de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, hoje nós temos um centro de pesquisa próprio, né? Localizado lá em Nova Odessa, perto dali de Campinas, ali na Anhanguera, e nosso papel é desenvolver essas soluções para as empresas atenderem seus índices de sustentabilidade, a quantidade de resíduos que são dispostos no aterro, e agora estamos trabalhando bastante com essa questão de carbono. Acho que um resumão seria basicamente isso, Marcelo. Excelente, Gabriel. Vamos mergulhar um pouco no nosso tema, precificação de carbono. Gostaria que você comentasse conosco como é que isso tudo iniciou, a importância disso e como é que vocês fazem essa precificação. Esse tema não é uma coisa nova, né? Desde meados aí desde o protocolo de Kyoto, lá em meados de depois foi atualizado pelo o Acordo de Paris, né?
ele basicamente criou uma metodologia global onde mais de 190 países que são signatários, né? Quando eu falo Acordo de Paris, nós estamos falando em 2015, né? Mas o Protocolo de Kyoto ele surgiu em 97, para que seja feita aquela questão do poluidor-pagador, né? Vou tentar ser bem didático para as pessoas entenderem, existem o mercado voluntário, ou seja, a não obrigação de fazer, como é o caso do Brasil, e existe o mercado obrigatório, que é, por exemplo, na Europa, né? Lá você tem metas de emissões, né? Esses acordos eles prevêem a diminuição do aumento da temperatura em 2 graus Celsius, né? Comparado a períodos pré-industriais. Então, foi feito todo esse chamamento, esse acordo, essa discussão, visando criar uma forma de incentivar que os países desenvolvidos reduzissem as suas emissões, né? E, por outro lado, todo o processo produtivo gera carbono, né? Gera gases de efeito estufa, a maioria deles, e você precisa ter aquela questão do poluidor-pagador, né? Eu não tenho como mexer no processo, não conseguir atingir as metas pré-estabelecidas por meio desses acordos, então eu compro créditos de entidades, de empresas que estão deixando de emitir, de forma a fechar esse ciclo, a compensar, né? Exatamente. E por isso que surgiu, né, e foi remodelado agora, facilitado, essa questão da geração de crédito e monetização disso, né, para que o acordo seja cumprido e essa meta também seja alcançada. E nesse sentido, esses créditos de carbono, ele difere muitos valores, né, porque você tem várias formas de deixar de emitir carbono, né, ou sequestrar, são coisas distintas. Veja, você tem sistemas de energia, por exemplo, eu posso citar aqui energia fotovoltaica, né, energia eólica, que você consegue gerar crédito de carbono. Você tem a questão da matéria orgânica voltando para o solo, que isso é uma coisa extremamente interessante, porque você fecha o ciclo de carbono e o país, né, o país agro tem um potencial enorme, né, para fixar esse carbono no solo. E aí você tem a forma mais nobre, né, que é o reflorestamento, né, o processo de fotossíntese das árvores, ela faz essa neutralização de carbono. Então, como que a gente consegue, né? Vamos entender como que a gente consegue tentar criar uma forma, né, de que esses sistemas distintos de geração de créditos tenham a sua valorização. Então, essas adicionalidades, elas são, como eu posso dizer, valorizadas, né? E de forma que, por exemplo, a forma mais nobre de plantar, de reflorestar, ela tem um valor de crédito maior que, por exemplo, um sistema de energia fotovoltaica. Então, tudo tem que ter a linha base, né? Por exemplo, como que seria um cenário se nós utilizarmos um combustível para geração de energia, um combustível fóssil, né? Como que seria esse cenário? E se nós migrássemos para um cenário onde nós utilizaríamos uma fonte de energia limpa? Qual que é essa diferença, né? Isso tem um preço a mais, né? E isso você precisa, através da metodologia já estabelecida por grandes certificadoras, aí como a Verra, a Gold Standard, que são as maiores certificadoras internacionais para validar todo esse ciclo. E como você compara isso, por exemplo, como uma matéria orgânica, como uma plantio, um reflorestamento, né? Porque quando você faz o plantio, você regenera áreas degradadas, você traz biodiversidade, você traz alimentos, você traz uma série de fatores que têm um valor maior. E é o caso também da matéria orgânica para o solo, né? Você tem uma grande quantidade de matéria orgânica, e isso nós estamos trabalhando bastante, de biomassa, né? Sobras de processos industriais das indústrias de papel e celulose. Você faz a compostagem, que é uma técnica milenar, extremamente simples, que a natureza já nos ensina há muito tempo,
e aí você tem que fixar essa matéria orgânica no solo, de forma que ela possa servir como nutrientes para plantas e assim fechar o ciclo de carbono. E aí eu entro no ponto da sua pergunta. Veja, olha, eu deixo de pegar essa matéria orgânica, mandar para um aterro sanitário, que ela vai degradar, ou deixo de queimar, né? E, consequentemente, não emitir carbono, volto ela para o solo como nutrientes para suprir o crescimento vegetativo. Olha que coisa interessante. Isso tem um ganho de produtividade na agricultura, diminuo a quantidade de fertilizantes químicos, eu aumento a questão da geração de renda para o produtor, como a questão da produtividade, né? E aí você tem uma valorização extra. Essas certificadoras, elas estão muito preocupadas com a questão do engajamento social, e por isso essas diferenças. Eu não sei se ficou muito claro, como eu expliquei, mas em síntese é basicamente isso, Marcelo. Acho que ficou bem explicado. Não é muito simples, você se esmerou na explicação. O que eu talvez possa tentar explicar é o seguinte: a precificação depende de cada um desses segmentos, depende da substituição que será feita e do potencial de retenção desse gás carbono que eu vou fazer substituir. No fundo, né, Gabriel, é um grande mercado internacional que pessoas vão, a partir de economia de mercado, né, de gás carbônico, vou deixar de lançar aqui. Você vê, nós vamos em seguida trabalhar um pouco essa questão da tropicalidade territorial brasileira. Você já mencionou com muita propriedade que o Brasil é um país agrícola, portanto, apresenta um potencial enorme de reter carbono nessas atividades. Com isso, eu consigo um crédito de carbono para negociar com quem não tem essa possibilidade. Aí essa pessoa, normalmente lá do exterior, vai comprar esse carbono aqui, então dá esse mercado de carbono. Pela sua explicação, foi isso que eu entendi. Entendi corretamente, Gabriel? Corretamente. Você até tocou num ponto que a gente poderia explanar sobre isso também, sobre o potencial do Brasil como ser um agente precursor disso. Olha que fantástico, né? O Brasil tem áreas, o país agrícola. Então, o Acordo de Paris, ele deixa muito claro que os países desenvolvidos têm que investir em países em desenvolvimento. Então, o Brasil e a agricultura, ela está subestimada, né? Você vê, tem alguns relatórios da ONU que falam o grande potencial que o Brasil pode ser o precursor para isso. Porque se a gente for avaliar o quanto de carbono é gerado no planeta, né? E o quanto que a gente teria que neutralizar para atender essas metas desses acordos, do protocolo do Acordo de Paris, não daria, né? Na Europa o pessoal não vai sair replantando em áreas construídas, né? E o Brasil tem essa imensidão, né? É um país privilegiado que pode agora monetizar e entrar nesse mercado, que é uma coisa que se comporta também como uma commodity, né? A lei de oferta e demanda. Se você vê números que estão até disponíveis, né, nessas certificadoras, a crescente valorização da unidade de valor do crédito de carbono, né? Como ele tem se valorizado. E aí o mercado se regula, né? Seguramente. Bom, nós vamos tocar num outro assunto em relação a esse mesmo tema, precificação, como é que o consumidor pode se comportar, mas eu queria lembrar aos ouvintes que o Gabriel mencionou algo extremamente importante, quer dizer, a necessidade de você, a possibilidade de você incorporar essa nova modalidade de mercado, que é o carbono. Isso significa, Gabriel, por outro lado, que a floresta em pé também vale carbono. Portanto, E como, né, Gabriel? Portanto, portanto, a contramão da história brasileira vem não apenas não incorporar esse mercado em plantações, etc., mas em derrubar a floresta e perdendo esse mercado. Em alguns casos, a perda de mercado de carbono é maior do que o ganho do derrubar a floresta. Portanto, essa questão que você traz à tela, traz à discussão, ela é importante, porque é um valor econômico que a floresta pode trazer como resultado melhor do que tirar, além de todos os demais. Nós estamos apenas do de vista carbono, como é que é importante a manutenção dessa vegetação nativa. Bom, e o consumidor nessa história?
dizer, você comentou conosco que pode melhorar a produção agrícola. Bom, a gente logo fica, se tem uma compostagem, melhora a qualidade, melhora a quantidade. Como é que eu posso, como consumidor desse processo todo, estar gerando expectativas? Quais expectativas que eu devo ter, Gabriel? Olha, eu acho que um ponto, esse mercado é muito consolidado, né? O mercado agro, é tudo commodity, você tem esses grandes produtores. Isso entra uma adicionalidade para que tenha uma valorização extra, ou seja, além de praticar, se ele seguir as normas, né, reduzir a quantidade de fertilizantes, adicionar mais matéria orgânica, ele consegue fazer esse processo de certificação e, como hoje, né, com essas questões geopolíticas, né, de compra, esses boicotes, essas indagações que o mercado externo faz sobre o Brasil, isso tem um papel fundamental, né? Isso vai desde a tomada de crédito, né, para um produtor rural, né, que ele avalia se ele tem mata preservada, se ele atende os pilares da sustentabilidade e tudo mais. Então, você vê como que é uma coisa extremamente abrangente, né? Então, eu vejo diretamente na diminuição, porque o Brasil, ele importa mais da metade dos seus fertilizantes, né, químicos. Você consegue trazer uma melhoria para o solo, diminuir até os defensivos agrícolas, que você vai trazendo vida, e, ao mesmo tempo, ter uma geração de renda adicional, né? Então, ele já tem lá a sua saca de milho, as suas verduras, as suas hortaliças, quanto que vale, mas ele pode entrar nesse mercado também digital, né? Porque o que é o crédito carbônico? É um certificado digital, né? E depois transacionar isso. Para isso, ele precisa de uma empresa para fazer uma assessoria ou de um profissional que entenda como que funciona essa metodologia, né? E é um mercado em ascensão, porque com essa mudança, essa questão geopolítica, né, que agora os Estados Unidos tem com o Biden, e a China também entrando nessa, você vê que o preço do carbono ele tende a aumentar, né? Então, vai ser uma questão que, tirando a questão desde a tomada de crédito, como eu falei, você entra também num dos pilares que é fomentar o pequeno e médio produtor, né? Aqueles produtores que têm aquelas plantas hortaliças, fornece para as prefeituras, você ajuda esses pequenos produtores também, e você traz esses outros benefícios, que é principalmente a geração de unidades de valor, né? Ou seja, português direto, dinheiro, né? Então, a Europa está muito de olho nisso, isso é uma coisa que já está estabelecida lá há muito tempo, e a gente tem um potencial enorme para juntar essas premissas aqui que eu coloquei e engajar ainda mais que os produtores agrícolas. E quando a gente fala de crédito de carbono, não é só produção agrícola, não, né? E de energia. Você tem também a questão da produtos reciclados, né? Você deixar de usar matéria-prima virgem derivada de hidrocarboneto por uma matéria-prima reciclada. Esse processo de economia circular, tudo isso é factível de você mensurar os créditos de carbono. Acho que vai ser uma nova economia, né? Esse é o ponto que eu gostaria que você explorasse, porque até agora demos luz, né, algo que é real, que é o grande mercado agrícola, que são de commodities, exportações e tal, porém tem um mercado nosso aqui do cotidiano, dia a dia, que faz a nossa vidinha, não é mesmo, Gabriel? Então, como é que o consumidor, como é que nós, cidadãos, podemos ou não engajarmos nesse processo e vantagens e desvantagens disso? Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Quer dizer, uma pessoa comum, que vive na residência, etc., como é que ela pode se engajar nisso? Quer dizer, a política nacional de resíduos sólidos, que preconiza a redução de certos consumos e preconiza o reuso, elas podem e devem ter atitude do cidadão. Qual a vantagem que ele tem ao incorporar nisso? O que ele pode ter como ambiente econômico e social? Como é que vocês estão trabalhando essas questões?
tentando tirar um pouquinho o foco do grande agronegócio, porque me dá um pouco de arrepio, viu, Gabriel? Eu começo a internacionalizar demais, daqui a pouco as pessoas compram as ações, né, por exemplo, da Petrobras, aí o preço internacional tem que ser alinhado com o preço nacional, mas que vira uma confusão e a nossa vida vira um pandemônio, né? Eu estou querendo trazer aqui para um cotidiano nosso que fica mais palpável a vida. Vamos lá, muito obrigado mais uma vez. Esse é o nosso papel, né? Como engenheiros, como pessoas que atuam, economistas, essa multidisciplinaridade é fechar esse ciclo aí, né? Para que isso seja perceptível na linha final, né? Então, é difícil quando você toca num ponto, Marcelo, muito claro, né? Você vê a Política Nacional de Resíduos Sólidos aí que está tantos anos, né, em vigor, e é uma legislação que está 10 anos, né, muito clara, né, que você tem que criar tecnologia. Se você não tem tecnologia, você tem que criar fomento mediante a valorização de resíduos, a geração de renda, e aí você pega os índices aí, ainda a gente está anos-luz, né? Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue ir na ponta final da prateleira de um supermercado disso, né? Então, eu acho que as pessoas, né, esse apelo, há diversos estudos, diversos artigos que falam que as pessoas cada vez mais estão procurando comprar esses produtos que tenham um apelo ambiental, né? Desde quando eu faço aqui a gente no centro de pesquisa nós estamos lançando um álcool que é a partir de resíduos, né? É uma fermentação. E a embalagem, só para ficar bem claro para o ouvinte, né? A embalagem do álcool, que é aquela embalagem, aquele polímero, né? Derivado de hidrocarbonetos e tudo mais, derivado do petróleo, a gente utiliza com plástico de origem reciclada, ou seja, uma matéria-prima não virgem, né? Reciclada. E isso tem um impacto, né? Você dá um acordo setorial das indústrias de fabricantes de plástico, e isso o que falta um pouco é a questão do âmbito político, fomentar, né, você vê, ter subsídios para que esses produtos eles sejam também competitivos do ponto de vista econômico, que aí a gente entra naquela questão do engajamento. Como que a gente engaja as pessoas isso, né? Tem um aspecto ambiental, tem a questão do custo, você precificar tudo isso, e esse valor dos créditos de carbono para a economia circular também, para a reciclagem, não só da matéria orgânica, como eu falei, né, seja ele de plástico, de metal, sucata, enfim, a gente está nos topos aí de países que mais reciclam alumínio, né, papelão, esses mais usuais do cotidiano. Se ele voltar e substituir, como que esses créditos poderiam ser repassados para o consumidor final a fim de diminuir, né? As empresas detentoras desses processos industriais sabem que isso é possível, né? Você vê a indústria de papel e celulose fazendo isso, você vê grandes empresas de metais fazendo isso. Então, eu acho que isso é entrar na conta de forma que os produtos tenham também a adicionalidade da redução do custo. Esse é um ponto que, no meu ponto de vista, eu acho fundamental, meu ponto de vista, né? Sem dúvida, você toca em assuntos que eu entendo de primeira ordem. A necessidade de engajar a sociedade nesse processo, ela tem uma clareza dos benefícios que ela terá. O próprio município, se ele certifica esse processo, ele terá esse ganho adicional na medida em que ele pode negociar o seu carbono, que é o nosso objeto aqui, não é? Então, há um ganha-ganha muito grande nesse processo, se bem como a gente esperando, Gabriel, que as pessoas possam, portanto, despertar para isso, não é? Acho que ganha a sociedade, ganha a questão ambiental, ganha o poder público, todo esse processo. Gabriel, infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Vê como passa rápido? Então eu tinha tanta coisa para falar ainda. Pois haverá um... Se me permitisse mais um minuto, eu não tenho como, já estouramos aqui, mas eu te dou essa palavra final de minuto, certamente. Mas eu quero já, de antemão, agradecer muito a sua participação, cumprimentá-lo pelo trabalho, engenheiro ambiental, Gabriel Estevam Domingos, que terá esse minuto adicional para comentar conosco
os títulos que ele ainda não falou, mas certamente teremos uma nova oportunidade, viu, Gabriel? Perfeito. Eu acho que também uma frente para nós engajarmos isso é o setor privado, né? Esses acordos setoriais que você coloca condicionando aqui. Você tem acordo setorial de eletroeletrônicos, você tem da linha branca, você tem acordos de diversos setores que eles poderiam ajudar e linkar com esse da economia circular da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Acho que o mercado privado vai ser o grande balizador aí para a gente engajar ainda mais e não ficar tão à mercê do âmbito político, né? Ou seja, tem muita coisa a ser explorada no sentido benéfico do termo em relação às questões de precificação de carbono. Lembrando aos ouvintes que toda vez que nós tocamos nesse assunto de produção limpa, significa produção com baixo carbono, né? Ela é baixo carbono. Bom, Gabriel, mais uma vez agradeço imensamente a sua participação. Eu vou repetir, com Gabriel Estevam Domingos, e agradeço e até uma próxima ocasião. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.